Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série, A Páscoa do Cordeiro, seu devocional no Evangelho segundo Marcos, capítulos 14 a 16. A ressurreição de Jesus, Marcos, capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no uns aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Poderia uma história marcada por sofrimento, angústia e morte ter um final feliz? Muitos, ao ouvirem histórias em que o personagem principal morre no final, ficam tristes e desconsolados. Quantos não ficaram consternados com o final de Jack Dawson, protagonista do filme Titanic, que morreu congelado depois de um navio ter naufragado, a fim de salvar a sua amada? A maioria de nós não gostamos de finais felizes. Esperamos de que, alguma forma, algo aconteça e mude todo o cenário de tristeza e lamento. Você acha que a humanidade terá um final feliz? Você espera isso de alguma forma? Depois de ter padecido nas mãos dos judeus e de Pôncio Pilatos, Jesus Cristo morreu sendo crucificado. Seu corpo, depositado em um túmulo da família de José de Arimateia, membro ilustre do Sinédrio. Diante deste cenário de desprezo e tristeza, os discípulos se esconderam amedrontados e, já sem esperança, tentaram de alguma forma retomar a sua vida. Contudo, a morte não é o fim dessa história. Ao nascer do dia de domingo, as mulheres que estiveram presentes na crucificação de Jesus se dispuseram a ir ao túmulo onde o corpo de Jesus fora colocado para ungí-lo com alguns aromas e perfumes preciosos. Essa prática era comum de se fazer quando uma pessoa morria. Não se trata de embalsamar o corpo como faziam os egípcios, mas de perfumá-lo. Talvez pelo fato de não terem tido tempo de fazer isso no dia anterior, em que Cristo foi sepultado,
elas buscavam uma oportunidade de fazê-lo naquele dia. Sua relutância se dava, porém, de que a pedra que fechava o túmulo era muito pesada. Quem iria rolar essa pedra para elas? Assim como os demais discípulos, aquelas mulheres não estavam se recordando das palavras ditas pelo Senhor Jesus. Tal não foi a surpresa delas quando chegaram ao túmulo e viram a pedra rolada e o túmulo aberto. Talvez alguém tenha entrado ali e roubado o corpo do Senhor, poderiam pensar. No entanto, o espanto maior foi ver um jovem, a quem Marcos descreve como vestido de branco e segundo os relatos dos outros evangelistas, de aparência angelical, assentado ao lado direito da câmara mortuária de Jesus, dizendo que Cristo não estava mais ali, pois havia ressuscitado. As palavras desse anjo foram: não tenham medo, Jesus não está mais aqui, veja o lugar onde colocaram o seu corpo, esse lugar está vazio, ele ressuscitou. E ainda disse mais: avise aos discípulos e a Pedro que ele os encontrará adiante na Galileia, como ele havia prometido. A reação dessas mulheres, porém, foi de grande temor e espanto. Será que elas não estavam vendo as coisas? Não era um delírio de sua mente tomada pelo sentimento de luto e tristeza? Quem não gostaria de ver um ente querido voltar dos mortos? Apesar de Cristo ter lhes dito que ele morreria e 3 dias depois ressuscitaria, essas palavras talvez não estavam no seu coração. Talvez elas estivessem devastadas com a crucificação, que não se recordavam do que o Senhor havia dito. Então Marcos relata que elas ficaram possuídas de temor e admiração e não disseram nada a ninguém. Embora este medo apresentado pelas mulheres, esse temor, não seja um medo pecaminoso, é importante destacar aqui que o medo pode, de alguma forma, nos impedir de realizar o que Deus quer que façamos. A ordem de Cristo para aquelas mulheres foi contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, mas elas talvez ficaram com tanto medo que não disseram nada a ninguém. Veja o que o medo pode causar. O medo pode nos impedir de confiar em Jesus e se torna um obstáculo em nossa vida, nos paralisando. Foi esse mesmo medo que tiveram os 10 dos 12 espias enviados por Moisés para sondar a terra prometida. Esses 10 espias tiveram medo dos gigantes que ali viviam e não confiaram que Deus poderia ser com eles. O apóstolo Paulo nos ensina que o amor lança fora todo medo. Se amamos a Deus de fato, devemos considerar que Ele é quem cuida de nós e quem nos preserva e nos sustenta. Por isso podemos demonstrar disposição e coragem, ainda que as circunstâncias sejam difíceis e amedrontadoras. Em dias em que temos sido atingidos vertiginosamente pelo medo, nos lembremos de que Cristo venceu a morte, o pecado e o mundo. Se o amamos, confiamos em suas palavras e nos dispomos a viver segundo a sua vontade. Que o nosso temor seja um temor reverente, confiante em Deus, não um medo que nos aprisiona e nos impede de fazer aquilo que precisamos fazer. Cristo, contudo, não permitiria que aquelas mulheres ficassem paralisadas com medo. Ele então aparece a Maria Madalena, de quem expulsou 7 demônios. Ao ver Jesus ressurreto, Maria então creu e saiu correndo para compartilhar o que deveria ter compartilhado no dia seguinte com os seus discípulos amigos. Entretanto, eles estavam tristes e em luto pela morte de Jesus, tal como ela estivera, que não se lembravam das palavras de Cristo e tampouco acreditaram no que Maria havia contado. Afinal, o que essa mulher estaria dizendo? Que confiabilidade ela tem? Assim os discípulos não creram. No entanto, Cristo se manifestou ainda a outros 2 discípulos, aqueles do caminho de Emaús, que tendo andado um longo trecho com o Senhor, não perceberam quem era Jesus que estava do lado deles, tomando conhecimento apenas quando estavam juntos jantando. Esses 2 discípulos, assim como Maria Madalena, foram correr a contar para os seus companheiros que Jesus estava vivo, mas ainda assim os discípulos não creram.
Então o próprio Cristo aparece no meio deles, confirmando aquilo que Maria e os 2 discípulos disseram. Cristo repreendeu os discípulos por causa da sua incredulidade. Já não era somente o medo que sentiam que os paralisava, mas um coração incrédulo. A incredulidade é a raiz de todos os pecados. Foi esse o pecado que levou os fariseus a crucificarem o Senhor e o rejeitarem. Quantas advertências temos nas Escrituras com relação a esse pecado? O autor aos Hebreus chama a nossa atenção para que não venhamos a ter um coração endurecido pela incredulidade. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como nos diz Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. As tragédias da vida podem tornar o nosso coração endurecido pela incredulidade. De fato, estamos sujeitos a isso, mas nos recordemos sempre de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Lembremos de suas palavras constantemente e nos apeguemos com convicção em Deus e a sua palavra. Falemos uns aos outros sobre essas coisas para que o nosso coração se mantenha firme. Em dias em que tantas más notícias nos trazem medo e nos faz desanimar, que nos dediquemos a exortar uns aos outros com a esperança nas palavras de Jesus. Por fim, Cristo então dá aos discípulos uma ordem e uma promessa. Os discípulos não deveriam mais viver atemorizados, mas deveriam compartilhar que Cristo vive e perdoa os homens dos seus pecados. Ou seja, eles deveriam pregar a toda criatura o Evangelho. Essa é a ordem que também nós temos. A promessa consiste em que aquele que crer nesse Evangelho será salvo e que sinais maravilhosos confirmariam essa pregação. Embora esses sinais sejam marcas específicas do ministério dos apóstolos no início da Igreja de Cristo. E foi isso que aconteceu. Logo, esses homens foram restaurados de seu medo e sua incredulidade. E depois que Jesus foi assunto ao céu, eles passaram a pregar tudo o que ele havia ensinado. Os capítulos 14 a 16 do Evangelho de Marcos nos conta a história da Páscoa do Cordeiro. Essa Páscoa não é celebrada apenas uma vez no ano, mas em todos os domingos, em todos os lugares onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. Cristo sofreu, morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a mensagem sublime da Páscoa. Lembramos disso nesse momento especificamente quando nos vemos privados de nossa comunhão dominical, quando somos tomados pelo medo da morte e pela incredulidade. Confiemos que Jesus venceu. Preguemos durante esses dias essa grandiosa esperança para todos, confiando que Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Que Deus o abençoe.